Olá, mamães, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi fazer a segunda parte do diagnóstico de autismo do Rafael. A primeira parte tá aqui embaixo, eu vou deixar aqui nos cards para vocês, quem não assistiu, né, a primeira parte. Quem assistiu, vamos lá para a segunda. No último vídeo eu estava comentando com vocês que ele tinha ido para uma festinha de Natal, de final de ano, de Baby Shark, fazendo a coreografia, mas que era o flapping, né? Então vamos continuar daí. Logo em seguida, depois que passou ali o Natal, eu realmente ainda estava pensando, será que ele pode ser autista? Ou será que não? Porque eu me lembro de no Natal desse ano agora que passou, eu tá comemorando ainda dele não ser autista, tá? Então eu e meu marido, a gente ainda tava naquela expectativa de tá tudo certo, mas eu estava sempre pensando assim, tá tudo certo, mas, né, tá tudo certo, mas ele não faz isso. Então, eu tava feliz no dia do Natal, mas ainda pensando, tá, e agora o que que eu faço? Então, com certeza, essas festas aí eu curti. A gente foi pra família do meu marido, eu vi que ele tava interagindo um pouquinho com o priminho dele, mas bem pouquinho, tá? Mas todo mundo me dizia assim, é normal, o Rafa é mais na dele, o Rafa é de Porto Alegre, porque a gente é aqui do Rio Grande do Sul, né? Daí eles comentam que eles são lá do interior e a gente é de Porto Alegre, é mais metido. Mas eu sabia que aquilo ali não era bem assim. Mas eu não quis contrariar a família que estava achando que estava tudo bem. Mas eu lembro que no final, quando eu dei tchau ali para as tias, dei tchau para todo mundo, eu pensei assim, meu filho é autista, sabe? Então me veio aquela coisa assim, não, Luísa, ele é. Quando tu voltar, vai atrás dele de novo, sabe? Vai atrás dos médicos, vamos ver o que tá acontecendo. Eu não sabia bem assim se ele era autista ou se ele tinha um desenvolvimento atípico, tá? Então vou deixar bem claro. Eu ainda naquele momento eu ainda pensei, tá, ele pode ser, mas pode ser um desenvolvimento assim da linguagem que não sai. Então eu voltei para fono logo em seguida, porque ele já fazia fono, 2 vezes na semana, com uma particular e uma aqui pela Unimed, né? Então daí eu voltei para elas e sempre perguntando, o que vocês acharam? Como é que tá o Rafael? Na verdade ele tinha zero de evolução, né? Ele não ia nem para frente e nem para trás. Essa que foi a verdade. Daí uma fono falou assim, Luísa, procura uma pessoa especialista aqui na nossa cidade. Uma outra, né? Uma outra cidade que a gente mora aqui do lado de Porto Alegre. Procura uma neurologista que é bem famosa aqui e tal, e ela não cobra, porque é pela Unimed. Eu pensei, tá, então eu vou nessa também. Eu marquei, demorou um tempinho assim para chegar a consulta, claro, né? Aí eu cheguei nessa consulta com essa neurologista e aí ela começou a me fazer umas perguntas e eu já tava meio que por dentro meio irritada assim com esse monte de perguntas. Eu já tinha feito muitos MChat, que é um questionário, né, sobre se é ou não é, e já tava dizendo que não era, daí uma hora tinha alguns pontos que eram. Então, daí quando ela começou a me perguntar, eu não disse pra ela que já tinha ido em 1 milhão de outros neuros, né? E aquilo começou assim por dentro, eu pensei, que perda de tempo eu ter vindo até aqui com meu filho e tal. E aí, na hora assim que ele deu tchau, porque eu quis mostrar que ele sabia dar tchau, e ele deu tchau assim, ela falou, ele sempre dá tchau assim. Daí eu pensei, meu Deus do céu, ela vai me falar que ele é autista. Daí eu assim, quase que eu quis mentir e na hora eu falei, sim, faz dela. Coloca ele pra caminhar. Ele caminha assim porque hoje eu sei que ele caminha um pouco na ponta, muito, né? Mas naquela época era menos na ponta dos pés, então ele forçava pra caminhar e caminhava um pouco esquisito, mas era raramente tu olhava aquilo, mas ela notou. E falou, ele sempre caminha assim? Sim. E eu pensei, meu Deus, é hoje que eu vou receber esse diagnóstico. Aí ela sentou ali, fazia mais um monte de perguntinhas, mandou 1 milhão de tipos de exames. Uma ressonância magnética, todos os exames genéticos, todos não, faltou 2 que é particular que a gente não fez. E vários outros, né? Bera, audiometria, tudo. Ela me encheu de exames e eu pensando assim, tá, pra que tanto exame, né? Desde quando que tem algum tipo de exame que vai dizer sim ou não? E ela falou, Luísa, eu acredito que ele esteja dentro do TEA e que esses exames vão comprovar se ele tem alguma outra síndrome associada.
Daí nessa hora eu pensei, tá, não entendi mais nada. Tudo que eu já tinha lido sobre TEA, tudo que eu tinha lido sobre o espectro, eu esqueci de tudo. Eu só comecei a pensar assim, tá, mas ele é ou não é autista? Porque eu não, na hora que ela falou isso, eu não entendi. Porque como ela não disse assim, ó, Luísa, o Rafael é autista. Eu fiquei pensando, tá, mas ele tá dentro do transtorno do espectro do autismo? Ah, então ele pode não ser? Fiquei na dúvida, saí de lá pensando, toda vermelha, né? Toda vermelha, assim, de ter recebido uma coisa que eu não sabia o que era, não consegui perguntar, fiquei muda. Depois que ela me falou isso, eu fiquei muda, não chorei, né? Não fiz nada. Aí eu cheguei em casa depois dessa notícia, eu não sabia exatamente o que ela tinha dito, se sim, ele era autista ou se ele estava dentro do espectro. Para mim parecia duas coisas distintas, porque assim, ó, realmente eu acho que o meu cérebro na hora ali fundiu, eu não conseguia mais pensar. Aí eu falei pro meu marido que o Rafael estava dentro do espectro, ele chorou, tava, a gente teve nosso momento, como eu já relatei, eu acho que no outro vídeo, mas eu estou repetindo para conseguir fazer essa linha de raciocínio, tá? Daí ele chorou, a gente teve nosso momento, mas dentro de mim a ficha não tinha caído ainda. Eu achei estranho porque eu pensei, ai, tá dentro do espectro, mas tem o autista atípico dentro do espectro, tem o transtorno global do desenvolvimento, né? Então eu pensei, ah, então pode ser que ele ainda não seja. Então eu tava chorando ali naquele momento de descobrir, mas ao mesmo tempo parecia que não, a minha ficha não tinha caído ali. Então eu não consegui pensar muito sobre isso naquele dia, né? É óbvio que eu já contei para todo mundo para me livrar disso, desse peso, que ele estava dentro do transtorno, do espectro do autismo, mas eu estava com esperança de que depois que eu fizesse todos os exames, não desse esse mesmo diagnóstico. Tá, mas por que tu pensou isso? Se ele estava com atraso de fala, ele não falava nenhuma palavra, ele tinha um flapping com as mãos, ele andava na ponta dos pés. Por quê? Ah, porque eu queria muito, essa que é a verdade, eu queria muito que ele não fosse, né? Que ele não precisasse passar por nada disso no mundo, que eu como mãe e o meu marido como pai, a gente não precisasse passar por isso, então tinha aquele sonho, né? Aquela vontade que não fosse. Aí a gente foi fazer os exames genéticos, para ver se tinha alguma síndrome associada. A gente foi no geneticista e ela, numa consulta muito rápida, falou que não, que o Rafael não tem nada genético. Depois de 3 meses esperando esses benditos exames, graças a Deus, ele não tinha nenhum outra síndrome. Mas eu estava crente que a geneticista diria: ai, não, mãe, aqui pelos exames eu acho que o Rafael não é autista. Mesmo eu tendo lido que não tem teste para autismo, foi uma coisa bem impressionante. Hoje eu posso até rir disso, mas na época para mim foi bem sério. Foi assustador, né? Eu me senti sozinha, eu achei que, ah, tá, o teu filho é autista, ele tá dentro do transtorno, tá, tchau pra ti, sabe? Não, ninguém vai te dar uma força e nada. Então, na verdade, assim, eu tava me sentindo bem desesperada por dentro, mentalmente instável e ainda em busca do ele não está no transtorno, ele não é autista. Então foi bem difícil para mim aceitar não aceitando, né? Eu acho que algumas mães vão saber do que eu tô falando. Então, assim, quando a gente foi fazer a ressonância magnética, foi com sedação, deu tudo certo. Eu recebi essa ressonância magnética. Quando eu juntei todos os exames que essa neuropediatra pediu, eu fui numa mais especializada no assunto autismo. Para mim, ela é uma das melhores. Ela é bem requisitada. A consulta dela é cara. Uma tia que pagou, né, essa consulta pro Rafa. A gente foi lá, eu levei meu marido, porque eu pensei, bom, essa neuro é a que eu tava esperando. Ela vai me falar, né, tudo que é e que não é. Então eu já tô com os exames. Acabei não levando os exames lá, porque eu fiquei muito nervosa no dia. Por que eu fiquei nervosa? Porque eu ainda tinha a esperança. Mesmo eu afirmando que ele era. Mas eu queria ouvir o contrário. Naquele dia até eu pensei assim, ai, Luiz, esquece essa história, sabe? Vamos lá com a cabeça erguida, de quem aceitou, né? Não fala sobre,
Ai, será que ele é autista? Não, deixa vir, né? Se ela for falar alguma coisa, ela vai falar, né? Fui tentando com esse tipo de pensamento. Então tá, eu fui lá, uma consulta demorou acho que mais ou menos 1h30, ela nos explicou algumas coisas, eu sabia já muita coisa, eu já tinha lido muito sobre o assunto, então quando ela me falava alguma coisa, eu já sabia a resposta, eu pensei, bah, né, eu paguei tudo isso, mas eu já sei, né? E aí ela falando, ele é assim, ele vai pra frente, ele é um autista leve, ela falou. E eu pensei, não, leve ele não é, porque ele não fala. E eu falei pra ela, tá, mas se ele não fala, como é que ele é autista leve? Não, mas é que ele tá fazendo várias coisas aqui no consultório que eu vejo que ele é leve. Mas eu pessoalmente discordo. Eu acho que um autista leve é o que fala. O meu filho, ele é autista não verbal, tá? Na verdade, é sobre autonomia, né? O leve, o moderado e o severo. Então, eu sei que é bem difícil saber sobre isso, mas eu, Luiz, acredito que o meu filho não tem como ser leve se ele não fala, porque cadê a autonomia dele se ele não fala? Ele estaria no moderado, de repente não no severo, mas no moderado. Mas ela quis afirmar ali, não sei porquê, que ele era leve na frente do meu marido, eu pensando, tá, então tá, depois a gente vê isso, porque eu não gosto que fiquem assim, botando um título que de repente não vai ser, sabe, no futuro. Mas tudo bem, isso aí é águas passadas, já passou, já foi algum tempo atrás. Me pediu assim, Luísa, quando tu chegar em casa, manda foto da ressonância magnética, mas eu falei pra ela, deu tudo normal, e ela só manda mesmo assim. Tá, então tá, eu já sabia o que ela queria. Eu cheguei em casa, mandei pra ela o exame, assim, dizendo que tinha dado tudo certo, e que, né, eu nem esperava que ela me respondesse, ela logo me responde com um áudio. Luísa, tu vê que o corpo caloso do Rafael, ele é anormal, ele é, em vez de assim, ó, o corpo caloso ele tem que ser assim, por exemplo. O do Rafael tava assim, com duas bolinhas, assim, tipo um peso de academia, tá? E só que na ressonância magnética dele deu tudo normal. Ela e outros médicos que estão fazendo estudos sobre o autismo estão alegando que criança dentro do espectro tem essa alteração no corpo caloso. O corpo caloso ele seria uma conexão entre o lado direito e esquerdo do cérebro. Ele que faz a ligação entre os dois, tá? Então, um corpo caloso, que é a parte da linguagem, das brincadeiras imaginativas, sabe? Aquelas brincadeiras de pega-pega, tu me pega, eu te pego, ou dos bonequinhos falando, isso que o autista às vezes não faz. Então seria nisso daí que estaria faltando. E realmente, para minha surpresa, nesse laudo que ela me deu ali, ela falou, Luísa, tu prestou atenção? Eu falei, sim, veio alterado. E ela me surpreendeu me falando isso. Então ali a minha ficha terminou de cair. Ali eu tive certeza do diagnóstico. Ela pôde me provar, né, um pouco, porque eu sei que não tem exames, mas isso foi um aconselhamento, eu achei muito lógico. Então, quem puder fazer esse exame, né, faça para ver, porque achei muito, muito legal da parte dela ter feito. Então, foi aí que a minha ficha caiu, né? Depois desse dia, eu pensei, não tem mais volta. Eu tenho um filho atípico, eu sou uma mãe atípica e eu vou ter que aceitar, né? Não tem mais eu ir em outro neuro, outro médico, um psiquiatra infantil, outro psicólogo infantil, não chega. Agora tá na hora de aceitar, de baixar a cabeça, de respeitar, né? Que ele tem essa questão, que ele sempre vai ter essa questão e que eu vou ter que assumir. Na verdade, essa foi a minha história. A partir desse momento, teve toda essa pandemia, onde tudo que eu já tinha pensado para fazer com o Rafael, de começar todas as terapias, foi parado, ele parou tudo, né? Ele regrediu muito, ele já não fazia muita coisa, mas ele começou com muito mais estereotipia. Hoje o Rafa tá com muita estereotipia mesmo, são várias, eu nem sei dizer quantas são. Então o Rafa ainda é um autista não verbal, ele não fala nenhuma palavra, ele recém tá fazendo alguns tipos de som que ele não fazia antes, com a graça de Deus. Ele começou a querer se comunicar, ele fala
só a palavra mamá, de mamãe. Ele não chama, ainda não me chama por mamá, mas ele sabe que eu sou a mamãe dele, né? Ele sabe que o papai é o papai. Ele já faz gestos, né, de apontar, manda beijo, dá tchau. O tchau ainda continua sendo assim. Mas eu vejo assim, ó, que ele tá numa crescente, né? Ele não tá indo para baixo, ele tá indo para cima. As estereotipias tá indo para baixo, mas ele dorme bem, sabe? O Rafael, ele é muito funcional. Ele fala através dos PECs, algumas coisas que ele não sabe me pedir, o tablet, às vezes ele vem com uma bolacha que ele quer, ele vem e me apresenta, né, os PECs. Ele começou a fazer a terapia ABA em casa, 5 vezes na semana, 1 hora por dia. Para quem não sabe os valores das terapias, eu tenho um vídeo aqui também no canal, dê uma olhada, porque todo mundo fala em 20 horas, 40 horas semanais, mas não sabe o valor, né, disso. Então hoje ele faz 5 horas por semana de ABA, ele faz 1 vez por semana TO, 1 vez por semana musicoterapia e 2 vezes por semana fono. Então, eu tô fazendo o meu máximo, eu e o pai dele, a gente crê e acredita no Senhor, que o Senhor vai dar a fala para o nosso filho, porque hoje é isso que eu peço que ele fale, chame o pai de papai, eu de mamãe, e que ele fale com os colegas, e que ele tenha uma interação social, que hoje na pandemia a gente não tem nem como avaliar essa perda toda. Então foi isso, mamães e papais que estão assistindo esse vídeo, eu espero que tenha ajudado vocês. Eu vou continuar dando alguns conselhos aí de mães para mães, e curtem e compartilhem esse vídeo para me ajudar, e comentem aqui como é que foi o diagnóstico de vocês, se até hoje não caiu a ficha. A minha ficha, ela caiu lá atrás, mas volta e meia eu ainda tô numa expectativa aí de e agora, né? O que que eu faço? Como que vai ser daqui para frente? Até logo!